Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Partidos oposicionistas protestam com obstrução em plenário no dia em que o Supremo Tribunal Federal negou habeas corpus ao ex-presidente Lula. O pedido de prisão contra Lula saiu em menos de 24 horas e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que o Congresso precisa definir uma legislação mais clara para a prisão após a segunda instância. O Congresso derruba 3 vetos do presidente Temer: a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas e do setor rural, como a Previdência, e também a lei que reformula a carreira de agentes comunitários de saúde passam a valer assim que promulgadas. E você vai ver também. No Conselho de Ética, os relatores de 4 processos votam pela continuidade das representações contra os deputados Paulo Maluf, Celso Jacob, Lúcio Vieira Lima e João Rodrigues. 16 comissões permanentes da Câmara já escolheram os novos presidentes e mais 9 fazem eleição na próxima semana. Veja quem já foi escolhido para presidir os colegiados. Uma sessão solene lembra o 2 de abril, data que marca no mundo todo o Dia de Conscientização do Autismo. Na semana que passou, o Supremo Tribunal Federal rejeitou por 6 votos a 5 o pedido do ex-presidente Lula para não ser preso até que fossem esgotadas todas as possibilidades de recurso. Ele foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá, a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Menos de 24 horas depois da negativa do STF, o juiz Sérgio Moro, que condenou Lula em primeira instância, expediu o mandado de prisão do ex-presidente para esta sexta-feira. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, comentou o pedido de prisão por meio de nota. Ressaltou que o mandado decorreu de um processo submetido à mais alta corte do Poder Judiciário, em que foi respeitado o amplo direito de defesa. Para Rodrigo Maia, o Brasil é uma democracia madura, onde as instituições funcionam plenamente e toda e qualquer manifestação em relação ao mandado de prisão precisa respeitar a ordem institucional. O presidente da Câmara defendeu que o Congresso comece a analisar propostas de emenda à Constituição que deixem mais claras as possibilidades de prisão após condenação em segunda instância, ainda que estas PECs não possam ser votadas enquanto durar a intervenção federal no Rio de Janeiro. O entendimento sobre a prisão após a segunda instância também gera polêmica aqui no Legislativo. Um grupo de parlamentares levou um manifesto aos ministros do STF defendendo a manutenção da jurisprudência pela prisão do réu após a condenação em segunda instância. Segundo o deputado Capitão Augusto, o movimento não tinha qualquer ligação com o habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula. O foco nosso é que essa decisão pode facilitar e pode fazer com que as facções criminosas, os traficantes, os homicidas, estupradores se beneficiem de uma soltura após a condenação em segunda instância. Segundo deputados do PT, estava em jogo um princípio constitucional que vai além da situação do ex-presidente. Ninguém é culpado enquanto não esgotar todos os recursos possíveis e transitado em julgado. Então essa é a nossa Constituição e nós queremos que todos cumpram a Constituição e que a Constituição sirva para todos. É isso que o STF deve nos orientar e deve dar uma palavra definitiva, não para o Lula, não para o PT, mas para toda a sociedade brasileira. No plenário, discursos dos dois lados também eram pautados pela discussão entre a prisão após a condenação em segunda instância e a garantia de liberdade até acabarem todas as possibilidades de recurso à justiça. O presidente da Câmara falou que depois da intervenção no Rio, deverá pautar uma proposta de emenda à Constituição que torna clara a regra de prisão após a segunda instância. A partir do momento que há uma divisão no próprio Supremo em relação ao qual é a melhor interpretação, talvez clarear a Constituição, deixar a Constituição mais clara, talvez seja o melhor caminho. O presidente da Câmara também comentou a polêmica em torno de uma postagem do comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, publicada no Twitter um dia antes do julgamento do habeas corpus no STF. O general escreveu que, abre aspas,
O Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Fecha aspas. O ideal é que os comandantes, respeitado a hierarquia, tivessem um cuidado maior. Eu acho que da forma como foi feito gerou especulação, o que no momento que o Brasil vive, ou em nenhum momento, mas principalmente nesse momento, não é a melhor forma. O julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula interferiu nos trabalhos do plenário da Câmara. A obstrução, feita por diversos partidos, atrapalhou as votações, mas os deputados discutiram propostas que devem entrar em pauta em breve. Tiago Ramos mostra como foi. Em meio a muita obstrução e dia de intensa expectativa política devido ao julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula lá no STF, o plenário da Câmara tentava votar. Mas quando as lideranças eram chamadas ao plenário... PSB, PRB, PDT... PDT orienta obstrução, senhor presidente. Obstrução? Obstrução. Faltava clima para avançar no debate da proposta. Nós podemos até debater o mérito desse projeto em um outro momento. Se hoje está tendo um julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Lula, isso é problema dele. Nós temos que trabalhar. Depois de muitos discursos e de pronunciamentos, as sessões sucessivas acabavam sem número suficiente para votar qualquer matéria. Sim, 15, não 300, 232, uma abstenção, não houve quórum, não há quórum. Nada mais a tratar foi encerrar os trabalhos, antes convocando a terceira sessão deliberativa extraordinária para hoje, quarta-feira, 4 de abril. Com o quórum ainda bem reduzido, o presidente Rodrigo Maia abriu a discussão do projeto que cria regras para o exercício dos grupos de pressão, o lobby. Entre as normas estão credenciamento, reuniões agendadas publicamente e até a exigência de quarentena, um período mínimo para quem deixou o serviço público assumir o trabalho de um lobista ou agente de relações institucionais ou governamentais, como passa a ser chamado. Tomara que nós tenhamos essa vitória em nome da nossa democracia brasileira, que precisa disso para nós darmos futuro a uma parceria entre público e privado que precisa sair das trevas para buscar luz, transparência e segurança para nós parlamentarmos sabermos com quem estamos falando. Como ainda não havia número suficiente de deputados para começar a votação, foi lida outra proposta, o projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública e uma política nacional para o setor. A Constituição, ela foi promulgada em 88 e lá no seu artigo 144, parágrafo 7º, já previa uma regulamentação desse parágrafo e 30 anos depois é que nós estamos, portanto, tentando fazer a regulamentação desse parágrafo 7º. Também foi lida em plenário a proposta que muda o cadastro positivo. A lei existe desde 2011 e hoje funciona assim. Cada consumidor que quiser fazer parte do cadastro precisa se manifestar. A ideia é que inverter o processo. Todos os consumidores seriam automaticamente incluídos e só sairiam do cadastro positivo aqueles que se manifestassem. A proposta também ficou só na leitura do relatório final. A ordem do dia terminou no mesmo clima da primeira sessão e sem que nenhuma das 3 propostas fosse votada. Na sessão do Congresso, aí antes do julgamento no STF, deputados e senadores analisaram 15 vetos presidenciais a matérias aprovadas pelo Congresso e derrubaram 3 que passam a valer após a promulgação. Entre estes vetos, o refis das micro e pequenas empresas e o programa de regularização tributária rural, que podem custar mais de 10 bilhões de reais para a União. Veja na reportagem de Dini Moraes. Uma das maiores reclamações era quanto ao veto total ao projeto de lei que permitia a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas, com redução de juros e multas. Os parlamentares derrubaram este veto. Eu calculo que ela possa gerar mais de 1 milhão de empregos ainda este ano, com a possibilidade do parcelamento das dívidas dessas empresas.
Um veto que tirou de circulação 600 mil micro e pequeno empresários do Brasil. Também foram derrubados os mais de 100 vetos feitos a trechos da lei que criou o Refis Rural, que permite a renegociação de diversos tipos de dívidas de produtores e empresas rurais. Com a derrubada dos vetos, todos esses itens virarão lei. Entre eles, o que anistia multas e juros em algumas negociações. Aqui nós fazemos um pouco de justiça e há um caminho alternativo àqueles que querem aderir, pagar suas dívidas e ficar ok com a Receita Federal. É verdade que os pequenos produtores rurais estão levando aí talvez uma migalha ou outra. Agora, esse projeto tem bilhões, são bilhões de reais de anistia, de perdão de pagamento de multas. Caíram também os vetos ao projeto que traz regras para as profissões de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, como ter carga horária semanal de 40 horas. Com a derrubada, vai ser obrigatória a presença de um agente comunitário de saúde na estrutura de postos municipais. Diversos profissionais das categorias assistiam à votação nas galerias do plenário. Os agentes de saúde e os agentes de endemia são fundamentais para combater males que estão aí, como a dengue, a zika, agora a febre amarela, e também como educadores para fazer a profilaxia, evitar doenças. É um verdadeiro crime o veto. Outros 12 vetos presidenciais, que tratavam desde pena alternativa para crimes de trânsito, passando por menor cobrança de royalties da mineração, chegando até a mudança na divulgação do orçamento na internet e limite maior para a captação de verba para novas salas de cinema, todos foram mantidos. Ou seja, realmente vão ficar de fora da lei. Governadores de vários estados vieram à Câmara pedir mais rapidez na aprovação da proposta que antecipa recursos de dívidas dos entes federados com o setor privado. Segundo os governadores, a antecipação pode render 25 bilhões de reais aos estados. O principal tema da reunião foi o projeto que regulamenta e autoriza a União, estados e municípios a vender o direito sobre créditos que tenham a receber ao setor privado com um desconto. A prática é conhecida como securitização. O projeto já foi aprovado no Senado. Os governadores pediram pressa para a discussão da proposta na Câmara. Os recebíveis que os estados têm, poder ter uma forma mais prática, mais ágil, para garantir as condições de crédito para investimento para os estados e os municípios e a própria União. Isso significa um recurso no caixa dos estados no momento de dificuldade que vai permitir que os estados possam cumprir os seus compromissos com servidores, compromisso com novos investimentos, com o custeio da máquina, enfim. São recursos para o caixa dos estados. A comissão externa que analisa a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro fez uma reunião para discutir o orçamento da área. Deputados cobraram mais transparência para o uso dos recursos destinados pelo governo federal. Somente os representantes da Secretaria de Fazenda e do Conselho de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro compareceram à audiência pública para responder às perguntas dos parlamentares. De acordo com o subsecretário-geral de Fazenda e Planejamento, Fábio de Assunção, os gastos com segurança pública no orçamento do Estado representam 13% do total, sem contar o pagamento dos servidores aposentados. O deputado Pedro Paulo falou da preocupação com o crescimento dos gastos com os profissionais da área da segurança. Não dá para se falar de estratégias de intervenção, da gestão na área da intervenção federal sem discutir essas questões orçamentárias. O que vai ter disponível para se melhorar a segurança pública. Deputados da oposição criticaram a falta de transparência no uso dos recursos e a falta de planejamento das ações. Glauber Braga afirmou que a intervenção na segurança é marcada pela improvisação. Eles não podem dizer quanto é necessário para a intervenção até o final do ano. Também não tem a informação da medida provisória que já foi lançada de mais de R$1 bilhão, aonde esses recursos vão ser colocados, aonde eles vão ser investidos. Isso é muito sério.
A ausência dos generais responsáveis pela segurança pública do Estado foi criticada. Eles foram convidados e não compareceram, mas devem ser convocados pela Comissão de Segurança Pública. Quanto ao montante de R$ 1,2 bilhão destinados pelo governo por meio de uma medida provisória para custear a intervenção, o valor foi considerado suficiente. O que é importante ficar claro aqui é que recursos existem. 1,2 bilhão são para investimentos novos, para custeio investimentos, para poder dar condições aos contratos que já estão em execução e os que poderão vir a ser executados. Agora, ficou claro também que existe um passivo, e esse passivo continua sendo responsabilidade do governo do Estado, que vai ser pago e, obviamente, acompanhado pelo regime de recuperação fiscal, conforme nós vimos aqui. Daqui a pouco, aqui na revista da Câmara. 16 comissões permanentes da Câmara já escolheram os novos presidentes e mais 9 fazem eleição na próxima semana. Veja quem já foi eleito para presidir os colegiados. Uma sessão solene lembra o 2 de abril, data em que se comemora no mundo todo o Dia de Conscientização do Autismo. Eu volto já. Desde quinta-feira, o programa A Voz do Brasil, que está há mais de 80 anos no ar, já pode ser veiculado pelas emissoras de rádio no intervalo das 7 às 10 da noite e não mais obrigatoriamente das 7 às 8 da noite. A lei que flexibiliza o horário foi sancionada pelo presidente Michel Temer. O programa transmite as ações dos poderes executivo, legislativo e judiciário federais. As informações vão ao ar de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. O projeto de lei tramitou no Congresso durante 15 anos e foi aprovado pela Câmara no mês passado. O texto aprovado mantém o atual horário de transmissão para as emissoras educativas. Prevê ainda que o Poder Executivo regulamente casos excepcionais de flexibilização e dispensa de retransmissão do programa. A lei ainda determina que as emissoras de rádio informem aos ouvintes, às 19 horas, o horário em que vão transmitir a Voz do Brasil. O Conselho de Ética da Câmara sorteou 3 deputados como possíveis relatores do processo contra o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. O PSOL quer a cassação do mandato de Alberto Fraga por ele ter publicado em uma rede social notícias falsas sobre a vereadora Marielle Franco, do PSOL, assassinada em março no Rio de Janeiro. Na semana que passou, os relatores de 4 processos apresentaram os relatórios preliminares pela continuidade das representações envolvendo os deputados Paulo Maluf, Celso Jacob, Lúcio Vieira Lima e João Rodrigues. O Conselho de Ética também deu andamento às representações contra 4 deputados acusados de ferir o decoro por declarações dadas na mídia. Na reunião do Conselho de Ética desta terça-feira, o deputado Adilton Saquete, do PRB do Mato Grosso, foi escolhido para relatar a representação contra a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. E o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, foi selecionado para ser o relator da representação contra o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Cocai e Valente são acusados de injúria e difamação contra o presidente Michel Temer. Já o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, foi escolhido para relatar a representação contra Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, acusado de apologia ao uso de drogas e perversão sexual. 4 relatórios preliminares foram apresentados. Sandro Alex é o relator do processo contra Celso Jacob. Irã Gonçalves está com a representação contra Lúcio Vieira Lima. João Marcelo Souza é o relator do caso Paulo Maluf. E Ronaldo Lessa relata o processo de João Rodrigues. Todos os relatórios foram contrários ao arquivamento. Assim, as denúncias continuarão sendo analisadas. Porém, um pedido de vistas coletivo adiou a votação para a próxima semana. 16 comissões permanentes da Câmara escolheram presidentes na semana que passou. Na Comissão de Legislação Participativa, a eleição foi realizada, mas terá que ser refeita na próxima quarta-feira por causa de um problema técnico no sistema eletrônico de votação. Permanece a indicação do PDT para que o deputado Pompeu de Matos assuma a presidência desta comissão.
Veja quem são os deputados já eleitos para comandar essas 16 comissões. Para a Comissão de Agricultura foi escolhido o deputado Dilceu Esperafico. Para a Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Daniel Vilela. Para a Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado José Stedley. Na Comissão de Educação, o eleito foi o deputado Danilo Cabral. Na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Renato Molin. Para a Comissão de Integração Nacional, foi eleita a deputada Marinha Raupp. Juscelino Filho é o novo presidente da Comissão de Seguridade Social. A Comissão de Segurança Pública elegeu como presidente o deputado Laerte Bessa. Para a Comissão de Viação e Transportes foi eleito o deputado Domingos Sávio. Na Comissão de Esporte foi eleito o deputado Alexandre Vale. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a deputada Mara Gabrilli. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Roberto de Lucena. Para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o deputado Nilson Pinto. Para a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, o deputado Ronaldo Nogueira. O eleito na Comissão de Turismo foi o deputado Rafael Mota. E na Comissão de Minas e Energia, o deputado Marcelo Squassoni. Aos poucos, o corredor das comissões vai entrando em funcionamento em um ano que já se sabe vai ser mais curto por causa das eleições de outubro. É o que mostra a repórter Verônica Honório. De voto em voto, o placar vai revelando um resultado esperado, ou seja, eleição unânime. Para a comissão, há candidato único escolhido pelos partidos. Até poderia haver candidato avulso, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Mais 8 comissões permanentes foram instaladas e elegeram novos presidentes nesta quarta-feira. Votações num clima amistoso, com a passagem de poder feita também no aperto de mão. Para os novos presidentes, o desafio não vai ser fácil. Por ser um ano como esse, que é um ano eleitoral, eu entendo que esta comissão é uma comissão que precisa manter-se em atividade frequente, atividade constante. A gente está ali traçando as prioridades, porque é um ano mais curto, a gente tem pouco tempo de trabalho, então teremos de ser muito planejados e estratégicos. Na terça-feira, 9 comissões também elegeram presidentes. Entre elas, as 2 mais cobiçadas, a de Constituição e Justiça e a de Finanças e Tributação. Essas 2 têm poder terminativo, ou seja, elas podem determinar o arquivamento de projetos. Justamente por isso, são as mais disputadas entre os partidos. Os temas são polêmicos que passam por aqui. Tem a questão orçamentária, tem a questão legal, tem a questão financeira, fiscal, tudo isso tem que ser analisado. Sabemos que aqui serão tratados aí os principais temas e debates do nosso país nesse ano de 2018. E tenho aí a convicção da necessidade de tomar decisões compartilhadas, com espírito colaborativo, de forma isenta e dando aí uma oportunidade democrática a todos de se manifestarem aqui. 8 comissões ainda não elegeram presidentes. São elas: Comissão de Ciência e Tecnologia, Cultura, Defesa dos Direitos da Mulher, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos e Meio Ambiente. A eleição delas deve ocorrer na semana que vem. Com isso, as 25 comissões permanentes vão estar completas. Um ciclo que renova a democracia e deixa nos murais de cada comissão o registro da alternância de poder. No canal da Câmara dos Deputados no YouTube, você encontra todas as entrevistas com os presidentes eleitos até agora nas comissões e as propostas de cada um para os colegiados. É só acessar o endereço câmara.leg.br/YouTube. E na próxima quarta-feira, nós vamos acompanhar a eleição nas 9 comissões que ainda não elegeram seus presidentes. 2 de abril é comemorado no mundo todo como o Dia de Conscientização do Autismo. Há 10 anos, a data foi criada pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de alertar as pessoas sobre o transtorno, colaborando para derrubar preconceitos. Em todo o planeta, monumentos são iluminados de azul para marcar a data e a Câmara lembrou o dia com uma sessão solene. 70 milhões de pessoas no mundo têm autismo.
O número é estimado. De acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo para cada 110 pessoas. Por essa lógica, estima-se que o Brasil possua mais de 1,5 milhão de autistas. A necessidade do censo de saber quantas pessoas com autismo existe nesse país, existe nessa cidade. Hoje nós nos baseamos em estatísticas norte-americanas. Um censo com números confiáveis é apenas uma das reivindicações. A deputada Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, uma das autoras do requerimento para a realização da sessão solene, listou 2 propostas de emenda à Constituição que esperam votação aqui na Câmara e que garantiriam aos autistas alguns direitos constitucionais. A proposta de emenda à Constituição 347 de 2009, que garantem acesso à educação especializada para portadores de deficiência sem limite de idade ou nível de instrução, está pronta para ser votada por esse plenário desde 2011. A outra é a PEC 431 de 2009, que assegura a renda mínima para a pessoa com deficiência intelectual múltipla ou autismo. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de também influenciar o comportamento do indivíduo. Pessoas com autismo têm dificuldade de se socializar, como, por exemplo, não olhar para o interlocutor ou manter grande distância dele. Não compartilha interesses e experiências com os outros. Não reage às emoções, como, por exemplo, a criança vê que a mãe se machucou e não faz carícias para consolá-la. Faz movimentos repetitivos. Tem dificuldade em desenvolver a linguagem oral ou apenas repete frases ouvidas. Precisa de rotina inflexível, sem mudanças em caminhos para a escola ou ordem de compromissos da semana. E os problemas causados por essa desordem podem variar. Há crianças autistas que possuem inteligência e fala intactas. Já outras convivem com sérios problemas de desenvolvimento da linguagem. A Amanda é universitária e tem autismo. Ela participou da sessão solene e se fez ouvir. Nada sobre nós sem nós. Tudo sobre deficiência tem que ter a participação plena das pessoas com deficiência. As pessoas autistas devem estar no centro do debate sobre o autismo. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!